agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, que é a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja, os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E a Super Casa fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é sempre Super Casa. E agora nós vamos conversar sobre um tema que tem afetado milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Dizem que é o mal do século. E ela vai explicar para a gente sobre isso. A doutora Paula Bíscaro, psicóloga, vai conversar conosco sobre a depressão. Seja bem-vinda, Paula. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Pessoal de casa, boa tarde. Obrigada. É verdade que o mal do século... Bom, eu acho que o mal do século é a depressão? É verdade. Nós já ouvimos falar isso e é realmente verdade. Infelizmente, a depressão está tendo uma incidência cada vez maior. Está diminuindo cada vez mais a idade das pessoas, já existem crianças com depressão. Nossa. Então a gente até, entre aspas, brinca, né, uma brincadeira infeliz de que a depressão ela já está virando a gripe da psiquiatria. Que loucura. Porque ela é realmente muito frequente. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde este ano escolheu o tema para falar sobre a depressão no Dia Mundial da Saúde, que é o dia 7 de abril. Então, já está aí, já está aí. Daqui 10 dias. Exatamente, por isso que é um tema importante, até reportando novamente a campanha do Janeiro Branco, que eu já estive aqui também para falar dela, né, que é uma campanha em prol da saúde mental. Então, nada melhor do que mais uma vez querer instruir a população, né, de que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Com certeza. Agora, como identificar se o que eu estou sentindo é uma tristeza profunda ou é uma depressão? Às vezes acontecem fatos na nossa vida, por exemplo, o término de um relacionamento, ou vamos pensar um adolescente ou um jovem que está na faculdade, está indo mal nas provas. Então são coisas que causam realmente uma tristeza. Um falecimento é óbvio que vai causar uma tristeza e a pessoa vai viver aquele luto. Agora, assim, não é para a pessoa viver de luto, ela tem que viver o luto e aquilo uma hora precisa acabar. Né? Então, independente de qual seja a situação, se aquilo está se prolongando, se a pessoa começa a ficar por muito tempo, que eu digo, 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2, 3 meses, com alteração do sono, dormindo demais ou dormindo de menos, ou acordando no meio da madrugada e não conseguindo dormir mais, a alteração no apetite, então também comendo demais ou comendo de menos, alteração na memória, na concentração, então a pessoa fica com uma baixa concentração, não consegue se lembrar de determinadas coisas, porque também afeta a cognição da pessoa. Então, são alguns detalhes, alguns aspectos que a pessoa precisa se atentar. Se isso continuar por muito tempo, ela precisa buscar ou um tratamento psicológico ou um tratamento com psiquiatra. Em alguns casos, a depressão, se for uma depressão mais leve, só a psicoterapia dá conta. Em outros casos, é necessário também o medicamento, e aí quem medica não é o psicólogo,
é o médico, no caso o psiquiatra ou o neurologista, que são os casos que geralmente a pessoa busca mais para casos emocionais, para casos de depressão. Entendi. Você acha que esse mundo novo que a gente vive, que de fato é novo, né? A questão de você estar o tempo todo na internet, quer dizer, os relacionamentos mudaram. Antigamente, para você encontrar alguém ou para você falar com alguém, você tinha que chegar do trabalho e encontrar aquela pessoa ou falar com aquela pessoa. Então eu percebo que essa forma de viver dessa geração é uma forma muito solitária. Você acha que isso tem a ver também com a depressão? Com certeza. Inclusive existem pesquisas de antes da Primeira Guerra Mundial, onde a primeira incidência de uma depressão ocorria entre 30 e 35 anos de idade. Depois, na década de 50, essa idade diminuiu para 20 a 25 anos. Na década de 90, já começou a surgir depressão com jovens de 14 anos e agora muito mais. Então, assim, existe o componente genético. Existe? Sim. Se minha mãe e meu pai forem depressivos ou em algum momento da vida deles eles tiveram depressão, eu tenho mais chances de ter, é isso? Isso, não que é uma obrigatoriedade, que porque você tem parentes, que você vai ter, mas é uma chance muito maior. E a outra questão é exatamente essa, a forma como a gente vive. Então, fatores culturais e ambientais influenciam sim com que a pessoa tenha depressão. É por isso que tem aumentado tanto, porque assim, a genética não muda tão rapidamente. Agora, esses fatores ambientais e sociais que a gente está vivendo influenciam muito, como você falou, a tecnologia. Então, assim, é muita cobrança. Hoje em dia, as crianças têm que estudar várias coisas. Às vezes, muitas separações, a forma como que a criança lida com tudo isso. Então, por isso também que está diminuindo a idade. Uma coisa também que eu acho é a questão dos valores, né? Quando você perde os valores da família, quando você perde o esteio da sua vida, que na minha opinião é o pilar de tudo, né? Eu acho que também você tende a desenvolver a depressão cada vez com menos idade. Você falou sobre a separação. Hoje em dia, o indício de separação, o indício de ruptura de família é muito grande. E as, entre aspas, novas famílias que dizem que existem, né, também trazem muitos conflitos para as crianças, não é? Sim, a gente não pode generalizar. Muitas vezes uma separação ela acaba sendo até mais saudável, né? Porque a criança também viver naquele ambiente, muitas vezes de discórdia, de discussão, de brigas, também não é saudável. Isso também vai gerar uma série de transtornos inconvenientes para a criança. Então, às vezes, a separação é até melhor. E tudo depende como as pessoas, a criança, o adolescente, o adulto, lida com tudo isso. A forma como que ele explica a ocorrência de fatos e de situações. Se é de uma maneira mais otimista ou de uma forma mais pessimista. Outra coisa importante que você falou aqui é a quantidade de coisas que as crianças e adolescentes têm que fazer. Na minha época, eu tinha tempo para brincar, eu tinha tempo para não fazer nada, eu tinha tempo para ficar com a perna para o ar, olhando a televisão. Hoje em dia, a criança não tem mais tempo para nada. É impressionante. E se tiver uma brecha na agenda, os pais vão lá e vão querer fazer alguma coisa com aquela criança. Isso gera uma ansiedade enorme para todo mundo, não é? Sim, gera assim, uma ansiedade e até muitas vezes a ansiedade e a depressão andam lá, de mãos dadas. Muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro e muita gente que tem depressão tem a ansiedade junto. Pessoas ansiosas tendem a ter e a desenvolver a depressão ou uma pessoa ansiosa não necessariamente pode desenvolver a depressão? Pode desenvolver por conta da forma que ela pensa, né? Então, a pessoa ansiosa, ela pensa muito, será que isso, será que vai dar certo? E se, e se? E aí ela começa a ficar com receio de muitas coisas e aí isso pode gerar outros pensamentos nela que geram a tristeza e pode levar à depressão. Por exemplo, uma sensação de incapacidade, um receio de não conseguir dar conta e aí tudo isso pode levar essa pessoa ansiosa também a desenvolver uma depressão. Paula, tem também um ponto importante que eu queria tocar. A gente estava falando sobre as redes sociais, sobre esse mundo de tecnologia que nos afasta. E tem uma frase que eu adoro e que eu concordo plenamente, que diz assim: as redes sociais nos aproxima de quem está longe
e nos distancia de quem está ao nosso lado. Né? Então, quantas e quantas discussões e brigas que você vê, por exemplo, de casais, por conta disso. Eu mesma ontem fui ao restaurante e almoçar, e na hora que eu sentei na mesa, tinham 2 casais, um do lado do outro, não na mesma mesa, mas mesas diferentes. Eles chegaram, sentaram e cada um ficou no seu mundo. Eles não trocaram uma palavra, Eu estava com meu filho, eu falei, Marco, meu filho tem 6 anos, eu falei, Marco, você está vendo isso? E ele, vendo o quê, mamãe? Aí eu falei, e expliquei para ele. Quer dizer, isso eu acho que pode ser um passo maior para que esse casal, por exemplo, desenvolva uma depressão daqui a pouco, porque, imagina, não trocaram uma palavra, e os 2 casais. Exatamente, tudo isso colabora mesmo para que desenvolva essa série de transtornos que a gente está vendo hoje em dia. Então, muitas discussões, muitas brigas, a própria depressão, a ansiedade, tudo isso colabora, porque a gente precisa do contato com outras pessoas. A gente tem a tecnologia a nosso favor, mas é aquela coisa, tudo que é demais atrapalha. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Ok, ficar no celular, às vezes a gente está trabalhando, precisa de algumas coisas, mas você está almoçando com uma pessoa e aí vai ficar falando no celular. Às vezes eu também, acontece, né, da gente fazer isso, mas a gente tem que estar em contato. Tem que se policiar, né? Tem que se policiar, exatamente. Bom, tratamento. Você diz que existem 2 formas de tratar, com a psicoterapia e tomando medicamento com psiquiatra. E as terapias alternativas, meditação, yoga, enfim, um monte de outras questões que talvez possam ser aliados da depressão. Isso sempre ajuda, inclusive eu recomendo a meditação para os pacientes. Eu tenho até um pendrive que eu empresto para eles. A linha que eu sigo da terapia cognitiva comportamental, o paciente então tem tarefas entre as sessões, tarefas essas combinadas, claro, não é nada obrigatório, mas por isso é comprovado que quando a pessoa faz as tarefas, ela melhora mais depressa. Então, como eu falei, repetindo, alguns casos a pessoa não precisa do medicamento, só a terapia dá conta. Em outros casos precisa. Eu também sei de pessoas que, para facilitar a vida nessa correria, falam, não vou em psicólogo não, que besteira, vou só tomar o remédio que resolve. O remédio, ele vai agir a nível químico, então a pessoa vai sentir uma melhora, ela vai se sentir mais calma, vai se sentir melhor, vai dormir melhor e vai conseguir ter um dia a dia de mais qualidade. Só que o remédio, ele não cuida da desesperança que o depressivo sente. Essa é uma questão cognitiva, de pensamento. Então, o depressivo, ele faz um viés negativo de si mesmo, do mundo e do futuro. Enxerga o mundo cinza, Isso, enquanto exatamente. Os outros enxergam colorido. Então, ele vê um futuro muito negro, um futuro muito sem esperança. Então, na terapia vai ser trabalhado tudo isso. É com a terapia que ele vai se autoconhecer, modificar essas formas de pensar, porque o remédio vai atuar a nível químico, agora ele tem que se ajudar a nível cognitivo, a nível de pensamento emocional. Bom, nós falamos um pouco de tudo, mas tem um ponto muito importante que, na minha opinião, talvez seja o mais importante deles, que é a sua fé. Né? Eu acho que muitas pessoas também que acabam entrando na depressão, não porque queiram, mas sim porque não souberam lidar com a frustração que todos nós temos, enfim, infinitos motivos podem levar a pessoa à depressão, como você mesmo disse, mas eu acho que quando você, independente da sua religião, tem uma fé e acredita em algo superior, eu acho que você tem uma força maior. O que você acha disso? Com certeza, eu também percebo isso, os pacientes que têm fé, que seguem alguma religião, ou mesmo que não tenham uma religião, mas acreditem numa força superior, e a própria fé em si mesmo, né? Uma fé de que vai mudar, isso ajuda muito, a pessoa melhora mais rapidamente e ela consegue modificar. Bom, crianças podem tomar medicamento também ou não? Podem, então aí precisa passar com um psicólogo que atende a criança e também com psiquiatras, procurar algum especialista em criança. Com criança é mais delicado, né, porque ainda está se desenvolvendo, então aí o médico vai ter que ver realmente a necessidade do medicamento, qual a dosagem correta, né, se isso... Esses medicamentos podem causar também a dependência, né? Tem pessoas que começam a tomar medicamento para melhorar a depressão e aí qualquer coisa que acontece, não, eu vou tomar o remédio porque eu não posso cair em depressão.
né? Acaba gerando uma dependência daquele medicamento. Isso, precisa ver se é uma dependência orgânica que o remédio cria, que alguns remédios criam e por isso muitas pessoas têm medo de tomar o remédio. Por isso precisa do acompanhamento com o médico vai explicar direitinho e aí tem um tempo certo para a pessoa tomar o medicamento para que não fique dependente quimicamente, organicamente dele, né? Agora, essa outra questão que você falou da dependência também é a dependência emocional do remédio, né? Então, você atribui um poder externo a você. Você acredita que só o remédio vai te ajudar. Como eu falei, em alguns casos realmente é necessário, só a terapia não dá conta. Mas a pessoa se melhorando internamente com a terapia, melhorando emocionalmente, cognitivamente, ela vai acreditar e vai perceber que ela tem recursos internos próprios para lidar com aquela situação e não necessariamente depender do remédio a vida inteira. E a autoestima, né, gente? Eu acho que quando você tem uma boa autoestima, as frustrações, as tristezas, eu acho que elas tomam uma outra proporção na vida, né? Eu acho. Não sei o que você pensa sobre isso. É verdade. Só que a pessoa depressiva, a autoestima dela tá lá no dedão do pé. Lá embaixo. Ela se acha um lixo, nada é bom, tudo é ruim, os outros são melhores. Então, por isso que na terapia tudo isso também vai sendo trabalhado e melhorado. Quando ela tiver com a autoestima melhor, ela também vai melhorar. É verdade que quando a pessoa está com depressão, ela tem que usar cores fortes, vibrantes, tipo laranja, amarelo, pink e evitar o preto? Eu não tenho esse conhecimento, né? A gente percebe que cores assim, lógico, mais quentes, coloridas, são mais alegres, né? Então, talvez de buscar alguém que entenda aí Eu adoro essas coisas. Estava lendo um livro e disse que o laranja é bom para quem tem depressão. Para pessoas que tendem à depressão, é bom sempre utilizar o laranja, que dá um up. É bom coisas coloridas, né? Até tomar cuidado com o que assiste, né? Se ficar só vendo notícias. Meu Deus, se ele ficar vendo desgraça, aí não vai sair nunca da depressão. Né? Tá louco. Às vezes você liga a televisão, se você espremer, sai sangue. Deus me livre. Exatamente. Então, tomar cuidado com tudo isso. Ver cores que possam animar nas roupas, até dentro de casa, né? Que o depressivo não tem vontade de fazer as coisas. Então, às vezes a casa tá toda bagunçada e isso acaba desmotivando qualquer pessoa, até quem não está em depressão, entrar num ambiente bagunçado acaba desanimando, né? É verdade. Muito obrigada, Paula Bíscaro, que é psicóloga. Eu vou deixar os contatos da Paula aqui na tela. O celular é o 99946-3081. No YouTube você encontra ela por Paula C. Bíscaro. E o Facebook, paulabiscaro.psicóloga e coach. É isso? Psicóloga e coach. Obrigada, sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigada. E já já a gente volta com mais Revista Mais, especialmente para cada um de vocês.